Tudo bem, gente? O, o Instagram da Cândida teve problema. A gente vai começar por aqui, a nossa live. Eu já vou adicionar a Cândida aqui. Isabela, Oi, Cândida, vamos ver eu se acho por que foi a aqui. nossa última live, meu celular começou a travar aqui. Depois já ficou bravo o celular aqui. Não, a gente tem que fechar com chave de ouro e não assim, Pois né? é, menina, mas o que acontece? Agora o Imagina. negócio deu um troço qualquer aqui, coitado, o celular falou, não vou, não vou. Então, você quer continuar falando? Você estava falando, eu estava já Eu te estava dando um ouvindo. oi para todo mundo aí, já tinha um pessoal aí que tava nos assistindo. Eu já estou vendo algumas pessoas, a Fernanda, a Bárbara, a Lorenza. Genilton, querido, e o que está acontecendo que o volume está baixando? Peraí. O Mas eu celular tô hoje te está ouvindo. encantado. Tô te ouvindo Ih, super gente, bem. está baixando sozinho. Nunca vi isso na minha vida. Peraí, não Oi, pode um negócio Vivi. desse. Andréia. Acho que agora foi. Genilton, parabéns. O Genilton acabou de ser avô aí de um bebezinho. Eu não sei se é menino ou Parabéns. menina. Genilton é o nosso amigo querido lá da UAB. Fernandinha. Então, como a Cândida falou, hoje nós estamos encerrando o nosso ciclo de lives. E aí, nós hoje não temos convidados, né, Cândida? Mas nós temos tanta coisa para falar que Meu Deus do céu. realmente não sei nem se dá tempo. A gente vai ter que correr. Nós fizemos uma organização mais ou menos dos temas, porque a ideia é que nós consigamos falar um pouquinho de tudo que tem acontecido desde que nós começamos nessa situação dessa pandemia, né? Ou seja, é coisa pra caramba. É, eu costumo falar para os meus clientes ainda agora, eu acho que agora a gente já tem um pouco um cenário mais consolidado, mas desde que tudo isso aconteceu, eu lembro assim, nas primeiras semanas, alguns clientes me ligavam perguntando: e aí, como é que fica tal coisa? Como é que fica tal coisa? Eu dizia: A gente não olha, sabe. não sabemos. Mesmo nós, advogados, nós não sabemos. Eu sei te Não. dizer o que é a lei, eu sei te dizer que a gente pode ir por tal e tal e tal caminho. Agora, por exemplo, pensar em como a condução de tudo isso se dará politicamente, no legislativo, tudo isso a gente não vai saber. E eu acho que a gente conseguiu até agora levar as coisas de uma maneira razoável, né? Sempre pensando como acho que a Viviane falou isso também numa live, e eu tenho falado muito nas minhas lives e com alguns clientes meus, tendo que ter muita razoabilidade nas decisões. Acho que é uma hora que quem não sabe negociar não vai sobreviver. Vai ficar muito difícil, porque em tudo, né? Eu acho que até nas nossas relações pessoais, a negociação, o jogo de cintura, uma flexibilidade para tratar dos temas está sendo muito importante. Isso para todo mundo, para quem é empresário, para quem é empregado, para quem é empregador. Está todo mundo tendo que ter maturidade, responsabilidade, razoabilidade, flexibilidade. Responsabilidade, Viviane, é verdade. Pois é, realmente assim. Ali, a Vivi falou, razoabilidade é o princípio do momento para tudo, sem dúvida. E aí nós Inclusive, você fizemos, sabe, falando sobre essa questão de negociar, já pegando um gancho para começar nosso claro, papo, eu hoje estava até lendo uma coluna, acho que foi no Conjuro, no Migalha, desses informes que a gente vê todo dia, falando, inclusive, que deveria ser obrigatório, a partir de agora, que as pessoas tentassem uma composição amigável antes de partir para o litígio, né? Antes de partir para a demanda é, judicial. Então, essas formas, né, de composição fora do judiciário, eu acho que elas são cada vez mais importantes, né, Isabela? são. Não, sem dúvida, a gente já tem hoje em dia a figura da mediação, né? A conciliação já existia, mas depende também da forma de conciliação que a gente vê mesmo nos litígios, né? Mas mesmo Verdade. quando você vê, por exemplo, nas varas hoje em dia empresariais,
é muito difícil que você não tenha uma tentativa de mediação nos processos. Todos os meus processos em várias empresariais sempre há mediação e com mediadores realmente especializados naquilo. Funciona muito. E acho que mais do que nunca, nesse momento, isso tem sido necessário. A gente vai falar um pouquinho da realidade do que veio acontecendo desde o início da pandemia. E é isso, né? Eu acho que também é papel do advogado fazer essa mediação, sabe? Eu tenho um certo receio daquele advogado que já diz vamos partir para o litígio, vamos brigar até o fim. Que Pois é, ultrapassada, né? É ultrapassada e, assim, eu penso, sabe, mais do que isso. Eu penso até que nesse momento, assim, a gente começando a conversa, eu vejo que nunca teve tão importante, aí vou falar né, no pensamento uma coisa muito pessoal, a questão mesmo da ética, né, nas relações. Claro. Né? E eu penso que cabe ao advogado, aí quando a gente enxerga, né, entre pessoas jurídicas, você falou as questões empresariais, a gente até tem tido um pouco mais de experiência com relação a soluções, né, que não são... Mudou aí tua tela, Isabela? Mudou minha tela, peraí, gente. Hoje eu não sei o que eu fiz aqui. Como eu mudo? No computador. Pois é, eu fui tentar alterar. Você tem que clicar tá aqui. numa coisinha que ele muda clicou aqui. Desculpa, voltou. gente. Hoje tá, eu fui tentar acenar para uma pessoa, não consegui e fiz isso. Não tem problema. Então, aí eu penso o seguinte, só que essa prática de procurar soluções amigáveis antes de litigar, ela não tem sido tão utilizada quando você fala principalmente de pessoas físicas, né? De questões, por exemplo, contratuais entre pessoas físicas, uma questão envolvendo direito imobiliário, que é tão importante nesse momento, né? Tem tido tanta repercussão, questões envolvendo consumidor, envolvendo família, né? Claro. Tudo isso é capaz de você conseguir uma composição sem procurar o judiciário, porque se a gente não começar a ter se o advogado não começar a ter esse posicionamento, né? E porque muitas vezes, o que acontece? Eu já escutei, inclusive, a nossa vice-presidente da OAB, Ana Tereza Basílio, falando que muitos advogados têm o entendimento errôneo de que na composição que não é... quando você busca uma outra forma de solução do conflito que não seja o meio judicial, que ele não vai estar recebendo seus honorários, enfim. E que é completamente uma posição completamente ultrapassada, né? E equivocada. Porque o que a gente fala? Que os advogados procurando uma composição, o que vai acontecer? Ele vai, inclusive, receber os honorários, mas claro. Porque a gente sabe que o processo judicial demora muitos anos, né? Vai receber os honorários. É necessário o advogado participar dessas negociações e participar, claro, né, dessas formas de composição. É extremamente necessário. E o papel do mediador, inclusive, é um papel novo que a gente tá conhecendo agora. Existem, inclusive, várias pessoas que estão se especializando nisso. E é uma solução completamente adequada, né, à advocacia nesse momento e adequada à sociedade. Porque você imagina a quantidade de conflitos que hoje estão surgindo, de situações novas, de pessoas que pretendem litigar. E se forem para a justiça não vai ter condições de efetivamente apreciar aquilo que tem que ser apreciado. Sem dúvida. É muito preocupante. E a gente, talvez, aí que tem um pouquinho mais de estrada, né? Eu até mais que você, que sou mais velha, mas, assim, talvez caiba a gente estar falando para as pessoas e levando esse recado, e principalmente junto aos nossos clientes, a gente tem que ter isso um pouco mais na nossa cultura, né? Do nosso dia a dia. Com e isso certeza. que eu falo da ética, né? Porque o advogado, muitas vezes, ele se engana e acha que o meio judicial parece que é bonito dizer para o cliente, não, isso a gente vai ganhar na justiça, vamos entrar na justiça. Isso está muito, como você falou, a frase perfeita, isso está muito ultrapassado, completamente ultrapassado. Não, e se você parar para pensar, né, Cândida, a gente está num momento, e nós somos advogadas, a gente sabe que um processo judicial não é rápido. Ou seja, nós estamos num momento em que nós precisamos de soluções rápidas. Quem está com um problema, digamos, seja uma empresa com problema de caixa, seja uma família com problemas que são de caixa também, né? Com problemas financeiros, seja para pagar a mensalidade dos filhos, seja para pagar o aluguel, ou em qualquer relação que essa pessoa possua,
ou na relação empregatícia do pai de família, da mãe de família. Tudo isso traz uma urgência que, infelizmente, a gente sabe que nem sempre a gente vai conseguir salvaguardar essa urgência com um processo judicial. Então, assim, acho que a gente tem que conseguir negociar nesse momento. As partes, os advogados são cruciais para fazerem esse papel de negociação, sem dúvida. Eu solucionei algumas questões que não estavam conseguindo, as partes não estavam conseguindo solucionar. E tem um pouco isso, né? Ainda existe um pouco aquilo da figura do agora foi para um advogado. Então, peraí, então vamos sentar e negociar. Nem precisavam. Na verdade, muitas vezes eles não precisavam ter chegado, talvez. Embora eu acho que quando você precisa envolver um contrato, minutar um contrato, tudo isso precisa, sim, de um advogado. Isso não é uma coisa que pode ser feita de qualquer maneira, né? Claro, de forma adequada. Para as pessoas entenderem, quando você faz uma negociação, depois você formaliza um acordo assinado entre as partes. Aquilo tem uma força, aquilo formaliza. Então é importante o advogado participar. Não tem nenhuma dúvida. É mais célere e a gente tem que realmente ter a cultura de recorrer ao judiciário. A gente, quando realmente não tem mais saída, porque, gente, o judiciário não vai dar conta da quantidade de ações que vão realmente... Não vai dar conta. Não vai, infelizmente. Assim, a gente tem... Eu ainda acho que não só a negociação, né? As partes têm que ter empatia, tentar olhar o que significa, por exemplo, agir de determinada maneira nesse momento. Quais são as consequências que aquela sua ação vai trazer para aquela relação. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração por todos, né, hoje em dia. Mas vamos passar os assuntos? Vamos passar, senão a gente fica falando... A gente tem... Então, a gente organizou... Isabela, assim, a gente estava até falando... É um assunto que a live não dá tempo nunca, né? A live sempre é curta. A gente teve 49 MPs desde uma loucura, né? Março. A Fernanda me passou até essa informação. Acho que foi 13 de março, Fernanda, ou 30 de março. Acho que foi 13 de março. A gente teve 49 MPs. Aproximadamente a cada 2 dias a gente tem sai uma MP. Então, para nós, os advogados, se entender no meio disso tudo, tá um pandemônio também. Tanto que lá no nosso escritório, a Fernanda, que é advogada que trabalha conosco, ela tem tido aí um papel importante de estar compilando essa legislação toda, e a gente está divulgando para os amigos e para os clientes toda semana, porque as pessoas estão se perdendo. Eu não, tenho certeza que daqui a uns anos, na faculdade de Direito, vai ter aí alguma matéria que vai ser o direito da pandemia. Não, só pode, gente, porque é muita coisa. Não, isso é uma loucura, né? Porque várias, eu lembro de vários exemplos em faculdade, por exemplo, em direito administrativo, tudo isso aí você tinha assim, em estado de calamidade, pandemia, não sei, mas era uma coisa tão distante, era tão inimaginável. Né? Força maior. Pois é, realmente assim, é uma loucura. Enfim, nós fizemos acho que ainda entendi o conceito agora, né? Exatamente, sem dúvida. Teoria da imprevisão, né, lá no Código Civil. Tá aí. Foi engraçado, quando eu estudava na faculdade, há 1000 anos atrás, não vou nem contar quando que foi que eu me formei, eu me lembro que eu adorava essa questão da teoria da imprevisão, eu achava aquilo tão bonito, eu sempre achei muito bonita essa... Poxa, eu nunca imaginei que eu fosse entender tão bem, passado 20 e poucos anos de formado, né? E 20 e poucos, eu fosse entender tão bem, né? E aí um ponto que eu acho que a gente não pode esquecer de estar falando hoje, então até vou começar logo com esse ponto, a gente está, Isabela, com uma questão aí muito importante, quer dizer, a gente nunca precisou tanto dos 3 poderes, né? A gente nunca precisou tanto que eles trabalhem juntos e o legislativo... Como seria bom, né? Essa harmonia. Essa harmonia, a gente entrar nesse negócio da harmonia, aí, menina, a gente só vai falar disso. Não, Deus me livre, não vamos por esse caminho. Não dá, a harmonia que está faltando, né? Então, aí isso aí vai ficar para os livros aí depois, como é que foi essa harmonia. Mas a gente precisa. Agora, a gente, por exemplo, eu acho que talvez das medidas mais importantes que a gente teve nesse período foi a MP 1179, né? Que ela veio... PL 1179, é verdade. 1179, que ainda está dependendo da sanção do presidente, né?
para se tornar lei, e ela veio realmente, foi muito bem feita, na minha opinião, em que pese colocaram lá a prorrogação da LGPD, que eu achava que colocaram como cauda de foguete, aí depois a gente vai falar sobre a LGPD, mas ela veio exatamente para regular a relação entre os entes privados, né? E aí vários assuntos, a questão envolvendo o direito imobiliário, né? Que você não pode obter uma liminar de despejo nesse período, de ações ingressadas após o dia 30 de março, ou seja, ela conseguiu marcar, ela conseguiu realmente delimitar o período, né, que a gente estaria falando do estado de calamidade, que isso é muito importante. Então, você não pode desabrigar as pessoas nesse período. Fala muito com relação aos prazos de prescrição e decadência, com relação à questão dos prazos para inventário, e vários assuntos importantes. Agora, tu vê, a gente agora, nesse momento, essa lei é importantíssima para que a gente possa regular esse momento que a gente está vendo. Por quê? O que acontece? No momento que o direito regula as relações sociais foram completamente alteradas, né? Claro. E as pessoas ficaram muito desprotegidas. Então, é muito importante a legislação. E agora, o que tem se comentado é que está uma estabilidade muito grande. As questões envolvendo condomínios também estão dentro desse PL. E ainda não foi sancionado, né? Eu acho que esse projeto de lei, ele mais do que tudo, traria segurança jurídica, né? Que é o que está faltando. Nós, nesse momento, temos várias decisões singulares, então são vários juízes de diferentes tribunais, julgando coisas muito semelhantes e cada um julgando à sua maneira, de acordo com o entendimento, de acordo com o caso específico. A gente não tem uma segurança jurídica. Nós temos feito assim um banco, a gente até tem compartilhado, né, Cândida, esse banco de decisões judiciais sobre alguns temas mais relevantes, mas seria de fato muito importante que nós tivéssemos o mínimo de segurança jurídica para essas relações, porque nós temos de fato uma situação desigual, porque, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, houve decisão de juiz da Barra da Tijuca diminuindo as mensalidades de todas as escolas daquela região. Isso, assim, como é que fica? Como fica? Não é dizer que não há direito, inclusive, nessa decisão. Agora, por exemplo, quando ele tem uma decisão que engloba uma quantidade enorme de escolas, cada uma com a sua realidade diferente, e numa região, ou seja, não inclui a realidade que não inclui as escolas das outras regiões. Isso não tem segurança jurídica nenhuma. Exatamente, é uma doideira. O juiz, no afã de tentar resolver a situação, e a gente até vê que o judiciário... É legítimo, mas... E o judiciário está trabalhando assim muito, né? Até um elogio que eu vou fazer aqui. O judiciário realmente está trabalhando, inclusive para quem tem dúvida, às vezes eu escuto de pessoas... Gente, o judiciário está funcionando? Sim, gente, o judiciário está funcionando, está trabalhando pra caramba. O que realmente está suspenso são os prazos judiciais, mais as medidas de urgência, concessão de liminares e ajuizamentos de ações, as mais diversas, podem ser feitas agora. Assim, os processos estão tendo andamento, só os prazos é que estão suspensos. Então, se alguém precisar demandar, tente primeiro uma negociação, mas não conseguindo, e sendo, inclusive, um assunto mais urgente, o judiciário não está parado. Aliás, acho que nunca trabalhou tanto. Nem o judiciário nunca trabalhou tanto, nem o legislativo nunca trabalhou tanto, nem nós nunca trabalhamos tanto, todo mundo trabalhando para caramba. Não, sem dúvida. E, por exemplo, a gente estava falando da PL 1079. Realmente é crucial que... 1179, né? Perdão, 1179. É crucial que isso seja apreciado, seja sancionado, vai trazer segurança jurídica. Nós temos, em paralelo, por exemplo, as relações trabalhistas, e aí as MPs vieram regulando as relações trabalhistas nesse momento, né? Acredito até uma das primeiras medidas provisórias foi sobre a situação das relações trabalhistas, foi a MP 927. 927. Que veio, na verdade, tentar trazer um pouco de clareza para esse momento que nós passamos a viver, que foi um momento que pouca gente está acostumado. Por exemplo, nós não temos na nossa cultura o home office. Então, assim, em geral, as empresas não sequer permitem, nem flexibilidade de horário muitas empresas permitem, né? Imagina essa lógica do empregado trabalhar em sua casa, na sua própria casa.
Então, a medida provisória, por exemplo, 927, veio trazendo, veio apontando essa possibilidade de trabalho remoto, veio tentar trazer uma organização para as empresas, inclusive para tentar melhorar a discussão delas, né, no que diz respeito ao caixa, né, das empresas, com os custos junto aos empregados. Então, as empresas puderam, com essa MP, antecipar férias, adotar banco de horas. Houve também uma previsão de postergação do recolhimento do FGTS, para que as empresas tentassem manter um caixa um pouco menos prejudicado, vamos dizer assim, né? Na verdade. Eu vou só te interromper, que a gente faz ao vivo, é triste. Eu vou ter que botar aqui na tomada, está descarregando meu celular, eu vi agora. Você espera só um pouquinho? Imagina! Claro! Não tem jeito, gente, faz ao vivo e hoje eu tô falando, como é a última live das lives da pandemia, o celular hoje ele resolveu fazer graça aqui comigo, que acho que ele tá de birra. Então eu vou pegar para carregar, que essa tomada aqui não tá funcionando. Peraí. Então, para quem está aí nos assistindo, essa é a última live de um ciclo de lives que nós fizemos entre o Pérez e Barros e o Terra Sarmento Rocha. Nós estamos abordando vários aspectos dessa situação de pandemia que nós estamos vivendo, né? Trazendo algumas informações sobre o que nós tivemos de decisões judiciais acerca do tema, e também as medidas provisórias correspondentes ao tema. Voltou? Conseguiu? Tô ligando aqui, mas a gente vai falando e se alguma hora eu mexer aqui pro lado, é que eu tô então ajeitando tá. aqui. Mas vamos seguindo. Eu vou abordando, então, as... Vai falando, pode falando, Sim. que depois eu vou complementar. As medidas provisórias trabalhistas, que eu vou só fazer alguns apontamentos, assim. O que é interessante, né? Para as pessoas entenderem. As medidas provisórias, elas trazem que elas, desde sua publicação, elas têm força de lei. E aí, o que geralmente acontece quando você tem uma medida provisória, e para quem é leigo, lê no jornal sobre uma medida provisória e diz assim, meu Deus, mas isso aqui, não sei, isso aqui, será que deveria ficar dessa maneira? Os advogados também pensam isso. E as demais associações e todos os entes que são responsáveis, muitas vezes, por verificar a legalidade, né? A própria OAB, também verificam tem esse tipo de questionamento quando algumas MPs são publicadas. Então, o que tem acontecido? Depois da publicação das MPs, muitas vezes nós temos ações diretas de inconstitucionalidade contestando algumas dessas MPs, e aí a gente acaba vendo no jornal depois as decisões do Supremo, seja muitas vezes pelo relator, né, que vem a ser o ministro responsável diretamente por aquela ADIM, seja depois quando você leva aquilo para o pleno. Então, por exemplo, nessa MP 927, tem um tema muito interessante que estava ali previsto e que recentemente apenas houve uma decisão do STF, que era uma previsão, e eu queria fazer esse comentário porque ele é bastante relevante, era uma previsão de que a contaminação por coronavírus de um empregado não seria considerada doença ocupacional apenas se esse empregado conseguisse demonstrar o nexo causal. Ou seja, aquele empregado que está tendo que ir e vir do seu trabalho todos os dias, ou trabalha no supermercado, ou algo do gênero, ficaria difícil dele conseguir provar esse nexo causal, né? Afinal, esse vírus ele é tão... ele contamina de maneira tão rápida. A pessoa não vai saber se foi impossível. Se foi através de um contato que ela teve. É muito difícil você comprovar. Muito difícil. Enfim, o STF afastou esse entendimento, o que é bastante relevante, traz segurança para os empregados, né? Então, assim, se o empregado... Não é, obviamente, o empregado que está em home office. Se esse empregado ficar doente... Aconteceu, mas ele não tem como imputar isso ao empregador. Ele está trabalhando no seu local de residência. Mas isso foi
foi uma decisão recente e bastante relevante. Nós tivemos também a MP 936, que foi também uma das que causou maior dúvida a todos, que também envolvia a questão das relações trabalhistas. Foi quando você passou a poder suspender o contrato de trabalho, que na MP 927 tinha aquela suspensão sem nenhuma contrapartida do governo. Sim. E aí isso também, imediatamente, eu nem apontei, porque o governo revogou, né, essa parte da MP. Mas a MP 936, eles vieram trazendo a possibilidade de redução de jornada de trabalho, reduzindo o salário proporcionalmente, e da suspensão do contrato de trabalho. O que isso significou? Na verdade, o governo trouxe com essa MP uma tentativa de mitigar essa redução salarial e o próprio governo assumindo um ônus através de um benefício que eles instituíram, que é proporcional à redução da jornada e redução de salário. Então, assim, existe uma contrapartida do governo, ele te dá ele pode te pagar um adicional com base no que seria um seguro-desemprego para tentar mitigar a perda da renda daquele trabalhador. E na suspensão do contrato de trabalho, o governo assume integralmente esse pagamento por até 60 dias. Houve também uma decisão bastante interessante do STF nesse Ela sentido. foi prorrogada, não teve uma prorrogação? Foi exatamente. Agora recentemente, né? Foi recentemente, por mais 60 dias, exatamente, a vigência dessa MP. E também houve uma decisão bastante interessante do STF sobre a desnecessidade de homologação do sindicato desses acordos que viessem a ser celebrados entre as partes. Sim. Inclusive, isso também inviabilizar, né, Isabela? Inviabilizar completamente, né? Pois é uma tentativa, né? Na verdade, o relator foi voto vencido nesse caso, porque inicialmente o relator do STF tinha entendido que deveria haver homologação. Por quê? Porque existe, infelizmente, uma situação que você tem muita fraude, né? Mas é isso. Quem estiver agindo com fraude está nesse momento, tem que saber que está nesse momento comprando para si o risco de uma ação trabalhista posterior. Porque mesmo quem agiu com fraude... Desculpa, Cândido, você ficou sem áudio. Isso aí é uma preocupação muito grande. Muito grande. Assim, eu acho que as pessoas Pois é. não podem confundir. Eu estou sem áudio? Isso. Houve uma pergunta. Agora melhorou. Houve uma pergunta aqui de se o limite é de R$600 também para a redução. Por sinal. Tá dando para ouvir agora? Na verdade, esse... Estou te ouvindo bem agora. Esse auxílio emergencial de R$600 não é como esse benefício da MP 936. Na verdade, o auxílio dos R$600, ele foi um auxílio concedido a autônomos, a desempregados, ou seja, ele é um auxílio emergencial para a pessoa, digamos assim, até sobreviver, né? Agora, esse outro benefício da Lei 96, da MP 936, ele, na verdade, é o benefício emergencial do emprego e renda. Esse é o nome completo dele. É um benefício para quem é empregado, ele é formalizado. Tem nome e sobrenome. Então, é para o caso de, por exemplo, uma empresa vir a suspender o contrato de trabalho. É uma tentativa de você deixar aquele trabalhador... você mitiga, né, o problema de caixa da empresa, porque ela não vai ter que pagar salário e benefícios por 2 meses. E, em paralelo, você não pode deixar esse empregado sem rendimento. Então, ele passa a receber esse benefício por parte do governo. A ideia é essa. E a ideia é tentar preservar empregos, né? Todas essas MPs voltadas... Sabe? Uma notícia que me assustou muito, e a gente está falando de trabalhista agora, que já existe uma projeção de 1 bilhão de passivo trabalhista de pessoas que estão desligando os funcionários sem pagamento das verbas indenizatórias, né? Isso é uma coisa assustadora. E assim, o que eu enxergo, né? Até hoje, mais cedo, conversando com uma amiga sobre isso,
assim, infelizmente, a gente estava falando de ética no início da nossa live, falando de uma série de coisas. O que me deixa assim, muito preocupada e até entristecida é com relação, muitas vezes, ao oportunismo, sabe? Que as pessoas Pois é. estão né, falando mal desse oportunismo e muitas vezes pessoas que já pretendiam desligar. Teve um caso aí de uma grande rede aí de churrascarias, inclusive, que disse que é Eu contra o vi. governo. Quer dizer, Pois é de é. responsabilidade, né? Uma falta, como você falou, de empatia. E eu penso que realmente, né, é difícil. É claro que é difícil você julgar, mas um sujeito, como hoje me contaram, que 10 dias depois que foi decretado estado de calamidade, reuniu todo mundo da empresa dele e mandou todo mundo embora. Quer dizer, Pois ele é. não tinha ainda nem percebido o que aquilo ia acontecer, como é que ia se comportar a pandemia. Sem Então, dúvida. assim, eu vejo oportunismo, né? Claro. Exatamente. E o empresário, gente, o empresário, ele tem, a gente sabe que está falando realmente de um momento de força maior, que ninguém esperava. Mas pô, você tem que ter, às vezes quer preservar o próprio patrimônio e não quer ele sofrer nenhum impacto e sai sem pagar as verbas. Então, assim, isso vai ter uma demanda muito grande no judiciário, é muito, muito preocupante isso. E as pessoas estão confundindo todos esses auxílios que o governo tem dado com o governo assumir uma responsabilidade que é do empresário, que é do empregador, né? Então, assim, é muito, muito, muito preocupante isso. Assim, na realidade, o que que acontece? Existe. Não é comentário ideológico, não, Não, Ieri, não mas é. é minha opinião pessoal. Isso aqui também isso aqui é um programa entre os vitórios. Se a gente não der opinião pessoal, fica difícil. Não, e na verdade, não é nem uma opinião pessoal, né, Cândida? Eu acho que mais do que isso, a gente está falando de cumprimento de lei. Não existe nada de ideológico de você dizer, olha, Não, mas você tem exatamente. que Não... cumprir uma lei. As pessoas sabem que tem que cumprir essa lei. Claro que existem pessoas que vão se ver num momento absolutamente extraordinário, Sim. absolutamente precário. Tem Isso que se ver caso a também, caso, por isso que tem que ver caso a caso. claro. Agora, por exemplo, essa situação que nós temos de empregadores de grandes redes que estão simplesmente dizendo que não vão pagar ninguém, eles teriam condições. E eles vão ter um passivo. Não tem jeito, é isso. Quem adotar um caminho que não seja o da legalidade, que seja, por exemplo, até mesmo de utilizar essas MPs e não cumprir com as prerrogativas que o empregador tem que ter, isso vai trazer um prejuízo. Mas o que acontece na realidade é o seguinte: estou vendo aqui o comentário, o comércio quebrou, todo mundo faliu. Olha, Não. sim e não. O que acontece? Você tem aqui as MPs que a gente estava comentando. Eu sei que é um momento, e aqui, principalmente os empresários no Brasil, muitas vezes eles trabalham com caixa, né? Eles trabalham com fluxo de caixa, eles não têm uma estrutura maior do negócio, não tem reserva. Então, realmente, é um momento que eles são pegos assim, meu Deus, e agora? Só que, por exemplo, você tem MPs que, se o empregador tiver colocado esses empregados dentro da situação das MPs, ele conseguiria tentar retornar depois de um prazo. A mesma coisa. Agora, ele tem que entender as prerrogativas dele adotar essas MPs. A mesma coisa acontece quando você pensa que você tem empregados e você vai ter, por exemplo, que pagar verbas trabalhistas. Sim, vai. Você já teria, em qualquer momento que você tivesse que dispensá-los. Então, o que acontece? Você pode fazer acordos. Claro, se o empregador não tiver receita, gente, aí a gente não está dizendo que o empregador é obrigado a se endividar pessoalmente, mas ele vai ter que responder por isso na justiça, infelizmente. Por mais injusto que pareça. O Ieri está a gente está falando de grandes redes. Por exemplo, ao mesmo tempo você vê movimentos assim como do Não Demita, a gente vê movimentos de grandes corporações. Eu até não é propaganda, mas vou falar, por exemplo, da Magazine Luiza, da Luiza Trajano, do Daniel Castanho, de grandes empresários que foram signatários do movimento Não Demita. E eu escutei o Daniel Castanho falando o seguinte: gente, é uma vergonha eu mandar as pessoas embora porque eu estou preocupado de ter bônus. É uma vergonha eu mandar as pessoas embora porque eu estou preocupado de ter uma receita e uma lucratividade e manter. Então, assim, é uma vergonha. Então, eu tenho certeza que a gente não está falando do pequeno, que realmente, às vezes, foi pego numa situação...
lanchonete. Não estou justificando que eu acho que a lei é a lei, mas eu estou falando realmente das grandes corporações que 10 dias depois reuniu todo mundo e mandou muita gente embora de uma forma completamente responsável, simplesmente porque fez a conta de que talvez de que ia ter prejuízo. A receita dele fosse ficar menor e ele não quis ser afetado em nada. Então, eu estou falando isso de uma forma realmente de espírito cívico, uma falta de empatia. Isso tem acontecido. O que eu estou falando é do oportunismo. Oportunismo, a gente tem as pessoas individuais. O oportunismo. Eu tenho uma observação. Enfim, agora, é uma obrigação. Agora, você tem que se colocar no lugar daquela pessoa que foi demitida, se come na frente ou está atrás, gente. Que é gravíssima essa situação. Eu, por exemplo, logo que pandemia, 20 dias depois, por exemplo, me procurou um amigo meu, uma pessoa que tem uma situação financeira muito boa. Passou, 30 dias que teve a pandemia, me procurou uma pessoa que tem uma situação financeira muito boa, um conhecido meu, perguntando como é que ele fazia para desligar a pessoa que trabalhava na casa dele. Aí eu falei para ele, assim, olha, de repente, por que você não tenta renegociar? Ah, não, já coloquei de férias, agora as férias venceram e ela não pode trabalhar na minha casa, porque tem que pegar a condução, é um risco para ela, é um risco para minha família, eu vou desligar. Falei, gente, você não consegue manter? Você não consegue renegociar o salário dessa pessoa e manter? Você vai colocar essa pessoa hoje sem conseguir outro emprego em curto prazo, assim, realmente porque ele não queria ter aquela despesa. Então, gente, a gente está olhando casos em que realmente as pessoas estão tendo um oportunismo e a gente tem que olhar para o lado. Assim, nesse momento, eu acho que a solidariedade, a empatia nunca foi tão importante. É claro que, como você falou, posso apresentar 200 para você, não precisa, Iéris, a gente conhece a realidade. Agora, Isabela, estou vendo que já são 15 para 5, se a gente não mudar também o rumo da prova é verdade. E falar dos outros temas... Aí a gente pode até aproveitar a pergunta do próprio Iéris, que ele falou das despesas do negócio. Porque, vamos lá, não são só as questões trabalhistas que envolvem o negócio. Nós temos aí, por exemplo, eu ia falar da MP 948, que fala do cancelamento de serviços, reservas e eventos dos setores turismo e cultura, né? De repente, a gente pode falar dela para abordar os outros aspectos de negócios, que é isso. A gente entende que existem despesas e muitas vezes, por exemplo, a despesa que um empresário tem com um ponto comercial, com a alocação de um ponto comercial é gigantesca. E o que a gente tem visto, Iéris? É isso aí. Necessidade das pessoas conseguirem negociar. Isso poderia ser mitigado, indicada pela Cândida já, sobre que ela já comentou. Agora, eu também estou ficando sem bateria, vou botar o meu aqui para carregar. Mas, não, vou te falar. Hoje o celular não está querendo encerrar as lives. Não. Tá. Mas nós temos, assim, toda uma situação que o que nós precisamos entender é o seguinte: as relações, sejam elas pessoais, sejam elas empresariais, elas já tinham uma previsão na legislação. Nós estamos passando por um momento excepcional, sem dúvida. Agora, aquelas obrigações que você assumiu por contrato, elas seguem válidas. O que você precisa para um momento como esse é tentar renegociar as suas obrigações. Por exemplo, aí, claro, as medidas provisórias, os projetos de lei que vierem surgindo ao longo desse tempo podem mitigar algumas dessas obrigações. Por exemplo, essa MP 948, que veio, que foi publicada tratando diretamente do setor de turismo e cultura, ela tenta mitigar os riscos e os problemas apresentados naquele setor. Nós temos vários setores. Então, o que eles falam nessa MP, por exemplo, é que você não precisa, as empresas de turismo, elas não precisam imediatamente reembolsar as pessoas naqueles cancelamentos. Agora, ela tem também que oferecer uma contrapartida. Elas vão ter que garantir, né, um período para realizar o evento. Isso. A remarcação do evento, da reserva, dos serviços que essa pessoa tinha contratado. Ou oferecer um crédito para, em outro momento, eles contratarem outros serviços ou reservas. Iéris, eu entendo, mas aí o que eu estou te dizendo é um efeito dominó. Não vai ter uma anistia. O que eu enxergo, gente? Isso é um efeito dominó. Se a gente deixar as pessoas sem renda nenhuma, essas pessoas não vão poder retomar
atividade Claro. econômica, não vou poder Por consumir. isso o papel... Então, no momento, eu acho o seguinte, a gente está passando um momento que nas relações pessoais e jurídicas, gente, a palavra é ceder, não é ceder. Se cada um não ceder um pouquinho, a gente não vai conseguir. Nesse momento, a gente não vai conseguir sair. Eu digo o seguinte, né? Que eu escutei uma frase do Daniel Castanho, sou fã dele, ele fala o seguinte: não existe mais espaço para os mesquinhos. Né? Não existe mais espaço para os mesquinhos. Por exemplo, se eu estou desempregada, eu não tenho mais renda nenhuma, eu, Cândida, e eu tenho uma pessoa que trabalha para mim, eu vou, em algum momento, eu vou ter que dispensar essa pessoa que trabalha para mim, a funcionária da minha casa, a secretária da minha casa, enfim, eu vou ter que dispensar. Claro. Mas se no momento eu estou tendo o meu rendimento, não mudou meu rendimento, mas ela não está vindo trabalhar e simplesmente porque eu quero fazer essa economia, ou meu rendimento diminuiu um pouquinho e aí eu não quero ter essa despesa, aí eu estou sendo mesquinha. Estou falando isso com opinião pessoal também, entendeu? Mas o efeito acho que é o momento de cascata, ceder e de compor, gente. Não tem outra, não tem solução. A solução ideal é a gente isso. não ter pandemia, né? Sim. Não, é um efeito cascata. E o efeito cascata ele pode ser positivo ou negativo. Se você O adota Álvaro um Quintão aí perde, entrou, perde, que é o nosso diretor lá na OAB. tudo bem. Tudo bom, Se a Álvaro? gente tem uma relação de perde-perde, você vai ter um efeito cascata negativo. Agora, é isso. Para quem pode manter relações com esse efeito positivo, eu não tive uma alteração na minha renda, eu posso manter o meu empregado sem alterar a renda dele. Então, você vai realmente mantendo esse efeito cascata positivo. Agora, o que as pessoas... Gente, porque o Yeres está trazendo, mas tem gente que não está ganhando nada. Yeres, eu entendo, é muito delicada a situação, é extremamente anômala. Mas nós temos um cenário que, assim, sejamos nós, pessoas físicas, sejam os empresários, nós temos obrigações. Nós não podemos simplesmente não adimplir as nossas obrigações, sejam elas com o banco, Tá o balde, agora é elas pandemia, eu não com pago mais a nada. luz, com o gás, pois é, ou com o seu locador, porque em algum momento a conta vai chegar. Em algum momento você vai responder por isso. Existe gente que está se aproveitando da situação? Sim, nas relações trabalhistas nós vimos muitas questões de oportunismo. E é isso. Quem está indo por um caminho que não é inclusive, não só da legalidade, porque é isso, uma coisa é aquele empresário que não vai pagar porque não tem condições. Eu acho que até mesmo o empregado, ele consegue entender, consegue ver isso. Tentar fazer uma composição ou não com aquele empregador. É diferente. Quer ver um outro exemplo ótimo que eu vou dar, então? Outro exemplo maravilhoso com relação à questão do oportunismo. A gente sabe que muitas pessoas estão negociando, renegociando seus aluguéis residenciais. Né? Eu tenho um amigo meu que é administrador de imóveis e ele estava falando exatamente sobre isso. Uma coisa, por exemplo, eu sou profissional liberal. Uma pessoa que tem um pequeno comércio, qualquer pessoa, uma queda abrupta do seu faturamento. É justificável que procure renegociar o seu aluguel, renegociar muitas coisas, porque ela realmente teve uma queda. Agora, exemplo, uma pessoa, ele falando para mim assim, poxa, mas veio me procurar um sujeito que é funcionário público, que não teve nenhuma queda no rendimento dele, me perguntar se não podia, por causa da pandemia, renegociar. Quer dizer, aí eu acho que é oportunismo. Se a pessoa não teve nenhuma queda, nenhum impacto com relação aos seus rendimentos, por que ela vai renegociar com aquela pessoa também que depende daquele rendimento? Claro. A gente não falou da LGPD, nem da violência doméstica. Posso falar rapidinho da LGPD? Vamos evoluir. Enfim, vou falar acho que nós falamos... tá? Sim, vamos falar. A gente até passou... A verdade é que nós passamos pela MP que fala dela, porque, na verdade, eu acho que é muito interessante, né, Cândida, até você abordar a questão da MP 954, porque ela começa já trazendo a importância de nós termos a implementação da LGPD, né? Vem de encontro, a questão da LGPD, eu faço questão de falar, porque ela vem de encontro a duas coisas importantes que você falou. Primeiro, a insegurança jurídica. Eu acho que a questão da LGPD é um grande case de insegurança jurídica. Eu vou dizer por quê, resumidamente. A gente tem a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que, a princípio, ela entraria em vigor em agosto agora desse ano. Essa lei foi promulgada em 2018, já teve uma prorrogação da vacatio, e agora entraria em vigor em agosto desse ano.
No PL 1179, em razão da pandemia, teve toda uma discussão de que as empresas não poderiam cumprir e adequar a tempo. E essa PL, no final, acho que no último artigo, no penúltimo artigo, ela fez uma prorrogação da LGPD para o ano que vem, para agosto do ano que vem. Passado algumas discussões, teve até algumas emendas nesse projeto de lei, e acabou sendo o texto final ficando da seguinte forma: a LGPD entraria a lei em vigor em 1º de janeiro de 2021 e as sanções administrativas da autoridade nacional seriam somente aplicáveis a partir de 1º de agosto de 2021. Pois bem, então não ficaria a data original de agosto desse ano, ficaria janeiro a vigência da lei e agosto as sanções de cunho administrativo. Só que, em abril, final de abril, veio uma medida provisória 959, né, do presidente Bolsonaro, e prorrogou a LGPD para 3 de maio. De maio. Ok, aí ficamos com 3 datas, né? 4 datas. A data original, agosto agora, 3 de maio, e as datas previstas no PL 1179. Aí eu falo assim, qual é a resposta? Perguntinha de prova. Qual é hoje a data da vigência da LGPD? 3 de maio. Por que é 3 de maio? Porque a MP ainda está em vigor, quer dizer, ela entrou em vigor no momento que ela foi editada, mas ela tem um período para virar lei. Então, ela tem um período, ela pode também caducar. Ela pode caducar se ela não for levada à votação. Recentemente, o PL foi votado, voltou no Senado, e agora, tanto que o texto do PL está simplesmente faltando a sanção do presidente da República, e no PL 1179, a LGPD entraria em vigor em agosto desse ano, mudou de novo, em agosto desse ano, e as sanções administrativas em agosto do ano que vem. Então, a gente está com o seguinte cenário: agosto desse ano, voltando à data original, sanções administrativas para agosto do ano que vem, e ainda estamos dependendo dessa MP ser votada ou não, ou caducar. E se o presidente Bolsonaro sancionar o texto da PL, qual é a vigência da LGPD? Eu digo o seguinte, é uma pergunta que não quer calar, né? De qualquer maneira, a gente está apostando bastante que ela entre em vigor ainda esse ano, né? Porque o Senado se manifestou bastante com relação a isso. E aí tem a MP 954, que é com relação ao tratamento de dados das empresas de telefonia do IBGE, né, que foi, inclusive, matéria que foi levada, né, ao Tribunal Superior e que, onde ela acabou caindo, né, e que se entendeu que não seria o caso de estar informando e passando os dados privados das pessoas para o IBGE, né, dessa forma. A gente tem tido muitas decisões. Agora teve recentemente uma discussão com relação ao WhatsApp, né, se você poderia estar passando conteúdo do WhatsApp. Está em votação ainda com relação a isso. Ou seja, o tema da privacidade, da proteção de dados, está muito em voga junto com a questão da pandemia, até porque está se necessitando muito de informações, né, com relação às pessoas. Então, é um assunto assim, que é o case da insegurança jurídica que a gente que trabalha, inclusive, com esse assunto da LGPD, está passando. É um exemplo ótimo. É um exemplo ótimo. E eu acho que aí cabe falar de uma coisa que a gente acabou de abordar, que é o oportunismo. Por quê? Por exemplo, nós fizemos aquela live muito boa, né, com o professor Manuel. É verdade. E ele nos trouxe a situação de Portugal, a situação da Europa, à luz da LGPD. E, por exemplo, uma MP como essa, 954, que caiu, mas, enfim, ela tinha uma tentativa até difícil de você compreender, porque fornecer todos os dados pessoais, endereço, nome, CPF, telefones, de uma coletividade de pessoas. Qual o interesse que você vai ter para esse tipo de dado? Porque as pessoas pensam assim, isso pode ajudar no momento da pandemia. Mas, quando o professor Manuel, por exemplo, trouxe a realidade deles lá na Europa, não é o caso, você não precisa desses dados para que você possa, na verdade, extrair outros dados, né, que aí são os de geolocalização, que auxiliariam, aí sim, na situação do tratamento, do contingenciamento da situação do coronavírus, né? Você verificar se as pessoas estão em isolamento, não estão em isolamento, tudo isso é possível. Então, assim, eu acho que
isso mostra cada vez mais como é importante a entrada em vigor da LGPD. E ainda tem o aspecto comercial em si, né? O Brasil perde comercialmente Nossa, por ainda não as ter. pessoas não enxergam isso. E as pessoas não enxergam isso, porque para muitas negociações você precisa dessa vigência. Eu realmente entendo que, talvez, aí é a minha opinião, com a situação de pandemia que a gente está vivendo, a entrada em vigor com todas as sanções já de forma plena seria talvez um pouco delicado, um pouco complicado. Agora, realmente, o ideal seria entrar em vigor na data que já estava prevista, como as empresas já estavam se organizando, e até porque a lei é de tentar 2018, né, mitigar. Isabela? Pois é, Não, 2 e outra anos. coisa, que eu até publiquei esses dias, as discussões sobre a LGPD, 2 minutos, acaba os tempos, começaram em Não, na 2016. verdade, mas a gente começou um pouquinho atrasado. Você está Começamos um pouquinho controlando o tempo? atrasadas. Controlei. Na hora que a gente tem mais uns 5, 7 minutinhos. Que depois a gente tem que Porque a fazer, gente eu teve queria um fazer os problema no agradecimentos, seu. então tem que ter tempo de a gente fazer os Isso, agradecimentos. isso. Que o Rodrigo falou é verdade. Mas vamos lá, né? Nós somos vigiados. Acho que hoje em dia eles monitoram muito o nosso uso mesmo. Mas, assim, mais do que tudo, eu quero que Ó, eles tenham minha mãe aqui, ó. responsabilidade com os meus. Deixa eu dar um Tudo oi pra minha bem. mãe. Tua filha é o máximo. Eu acho que eles têm que ter responsabilidade com o uso dos nossos dados, né, Cândida? Sem brincadeira, não é uma A situação. Bárbara tá lembrando que tem que sair antes para salvar a live. Gente, Sim, a sim. pressão tá Gente, mas grande. a gente vai controlar. Vamos lá, É? 5 minutinhos. Outros comentários que valem a pena a gente fazer, acho que en passant. Como nós já falamos, as situações de contratos em geral, contratos de aluguéis, sejam comerciais, sejam residenciais, situações de mensalidades escolares, elas não têm ainda uma previsão, seja em medida provisória, em nada que esteja regulando elas. O que nós temos são decisões judiciais. Então, isso é importante para as pessoas entenderem, porque tem gente que já me procurou dizendo assim: eu tenho direito a 30% de desconto no meu aluguel, eu tenho direito a 30% de desconto na mensalidade da escola da minha filha, do meu filho. Não é bem assim. Tá Mais do que tramitando, tudo, né? Tem um projeto de lei com relação a tem isso. projetos Tá de lei tramitando, mas ainda não tem algumas decisões judiciais que é isso, que englobam uma coletividade de escolas, de regiões, Tem mas nós decisões ainda. também isoladas, né? Isso, mas nós ainda não temos um cenário com a segurança jurídica que seria adequada à situação, né? Mas, Não foi sancionada ainda, Iris, a lei. pois não foi. E Só falta acho que isso é sanção. importante, só falta a sanção, sim. Agora é isso, né? Não tem jeito, sem sanção não tem lei. Não tem lei, pois é. E acho que isso é importante da gente comentar com as pessoas. Uma coisa que tem sido muito tema das nossas lives também são as situações das relações familiares nesse momento, né? Dessas tentativas. A questão da violência doméstica, Desculpa, você ficou né, que é um sem som. assunto Questão muito da violência que a gente tem falado doméstica, muito. Tá infelizmente com tem som de sido. novo? Voltou. Voltou? Entrecortou um pouco, mas voltou. Deixa eu aproveitar, Isabela, então, já que você falou nisso, só para que eu estou com medo que acabe o tempo, só para dizer que a gente está encerrando Fala. um ciclo de lives aqui entre o Paeres e Barros e o Terra Sarmento Rocha. E eu quero agradecer a parceria, que é uma parceria realmente que chegou para ficar e ela se consolidou muito nesse momento da pandemia. E eu acho assim, é um exemplo realmente, gente, que as parcerias nesse momento elas são tão importantes para que a gente possa continuar, né, enfim, né, e isso acaba dando uma motivação especial para a gente. E a gente tem que encerrar esse projeto das lives, né, que a gente tem feito 2 por semana, foram 18 encontros que a gente teve, e até porque a gente possa ter outros projetos, né? A gente começou na semana passada um projeto que se chama Justa Causa. Sou eu, na verdade, pelo Terra Sarmento Rocha, a Viviane Pérez e a doutora Samira Pereira. A gente começou um programa no Facebook em que a gente vai estar falando de vários assuntos de direitos, principalmente focado no público feminino, né? Começou um pouco essa ideia com a questão que a gente começou a debater com relação à violência doméstica e outras questões envolvendo direito de família, direito das mulheres. A gente, inclusive, amanhã vai ter nosso segundo encontro às 4 horas da tarde, Justa Causa.
a página no Facebook. Aí esperamos vocês lá. Quer dizer, os projetos continuem e vamos ter outros aí, com certeza. Ainda. Isso. Não, sem dúvida. A gente está encerrando esse nosso ciclo de lives, mas sem dúvida, acho que tendo algumas matérias mais relevantes, a gente vai vir tratá-las. Isso é super importante. Querendo ou não, é isso. Nós estamos num momento que o direito, sem dúvida alguma, ele está sendo dinâmico, muito dinâmico. Claro que nós temos que espaçar todas as nossas relações com ética, com essa tentativa de negociarmos, essa tentativa de termos empatia, acho que a palavra tudo é a isso, palavra mais razoabilidade, mais do que tudo, a todo momento nós temos decisões, e é isso, o que a Viviane acabou de falar sobre esse próprio projeto de lei, que é possível que vai ser sancionado, mas é possível que caia. Então, assim, não tem jeito. Nesse momento, para algumas relações, não só as pessoas elas têm que saber negociar, como se duvidar, elas vão precisar de advogados, né? Para ter ou essa informação, ou a melhor a forma de condução possível do seu negócio, da sua tratativa. Acho que nós estamos num momento muito dinâmico da nossa carreira, né? Sem dúvida alguma, porque a gente passou a vida inteira estudando as mesmas coisas, de vez em quando você tem alguma lei que vem, entra em vigor, que é nova, mas você... Nunca nós vivemos um momento como esse que nós estamos vivendo. Enfim, acho que eu vou ter que encerrar mesmo, gente, para não perder aqui a nossa live. Agradecer muito, né? Agora já fiquei saudade. Vou ter que fazer a parceria também. Eu também. Agradeço muito todos. Se tiverem qualquer dúvida, podem entrar em contato com as páginas dos nossos escritórios, tá? Mandar pelo direct, Um grande abraço. Obrigada. Um beijo, Cândida. O resto da turma aí do Pérez e Barros, todo mundo. Isso. Fez muitas lives. E eu também. Todas salvas. Estão salvas no YouTube, essas lives. Sim. E eu também ao Terra Sarmento Rocha. Vocês são ótimos. Obrigada, viu, gente? Uma boa tarde. Continuando o projeto. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou esse tempo todo. E amanhã não percam Justa Causa 4 horas. Tchau. Tchau, gente.